Calma que tá tendo live. Ah, foi. Aqui tá live, Facebook, live em Instagram. E a live no Insta daí? Eu vou... Isso. Só atualizar ali e vai aparecer nos vídeos. Aí, carregando. Aí, só no play. Aqui, beleza? Ah, Aí eu tô aumenta olhando a aqui, eu olho sempre pra frente, né? Isso. É que isso aqui me faz com que eu... Quer tirar? Não. Ah? Imagina, vou olhar sempre aqui e tal. É só porque às vezes o cara quer olhar, às vezes alguém que entrou, né? Dá 2 cliques aí. Dá o pessoal aí. Beleza. Lá no Insta daí. Começando agora. Iniciando. Deixa eu me arrumar aqui. Me arrumar um pouquinho que eu não tenho aqui essa cabeleira bonita aí do. Live. Ó, bacana. Agora iniciando. Vamos lá, agora convidar o pessoal. Vamos lá, pessoal. Pessoal aqui. Live hoje sobre sobre o inverno, né? Os cuidados da saúde da criança nessa época, nesse período, com o inverno. Tem um delay, né? Tem um delayzinho aqui, né? Uhum. Perfeito. Pessoal agora começando a entrar, a participar, a visualizar. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da situação do inverno, do frio, os cuidados com a saúde da criança nesse período, nessa época. Essa é uma estação na qual tem algumas peculiaridades, assim como o verão. Nós que atendemos na emergência, na pediatria, no pronto atendimento e emergência, nós vemos muito a questão de no verão a incidência maior de infecção gastrointestinal, né? Um predomínio maior dos vírus que fazem infecção gastrointestinal. Algumas vezes sintomas respiratórios também, febre pela questão também da infecção gastrointestinal, vômitos e diarreia. Então a grande maioria das infecções do verão são mais relacionadas à gastrointestinal, presença de vírus, bactérias, às vezes o alimento mal conservado, água, né? Então alguns vírus do verão, norovírus, rotavírus, e o perigo maior da infecção gastrointestinal é a desidratação, né? Essa desidratação que leva muitas vezes as crianças a terem complicações maiores e às vezes até necessidade de internação hospitalar. Passando esse período, chegando na estação fria, nós temos algumas peculiaridades. Estação fria, geralmente o pessoal lembra mais de gripe, resfriado, pneumonia. De fato, essas doenças, essas infecções respiratórias, elas são mais presentes na estação fria. Embora na faixa pediátrica, elas estão presentes no ano inteiro, mas existe um ciclo. Está muito relacionada também com a maior circulação do vírus nesse período e principalmente pelos ambientes fechados, né? Os ambientes fechados, os ambientes, a aglomeração de pessoas, os ambientes fechados, né? No período do inverno, o fato uma creche, por exemplo, a criança que está na creche, no inverno a sala fica mais fechada, as portas, janelas, e isso favorece com que haja uma maior circulação do vírus, dos vírus respiratórios, né? O próprio coronavírus, mas os outros subtipos de coronavírus, nós temos esse novo coronavírus, né? O SARS-CoV-2, Covid-19, porém nós já temos outros tipos de coronavírus, né? O coronavírus já é conhecido já há muito tempo, já desde a década de 40, 50, então ele já é um vírus conhecido e faz muita bronquiolite, né? Tosse, chiadeira, falta de ar, né? Como o vírus sincicial respiratório, o vírus influenza, rinovírus e o vírus da gripe. Outra situação também importante aqui, a gente falar do ambiente, né? Nessa estação, geralmente acumula também um pouco mais de poeira, pó, e isso tudo pode favorecer com que desencadeie outros sintomas da asma, né? Rinite também, tá? Então são doenças que são mais prevalentes nesse período, né? São mais
os sintomas exacerbam mais nesse período em virtude da estação mesmo, né? E o frio ele faz aquela... no frio a gente tem um tipo de rinite, nós temos a rinite alérgica e a rinite sazonal, rinite perene, que ela está mais associada com a estação fria. Vem o frio, independente se tem poeira, não tem poeira, mas no frio a pessoa fica com aquela congestão nasal, coriza, nariz gotejando. Isso está relacionado ao inverno. A pessoa está super bem, a criança está bem, a criança não está com febre, não tem nenhum desses sintomas, mas ela fica o inverno inteiro espirrando, às vezes gotejando, precisa sempre estar limpando o nariz, e isso é importante para que a gente possa identificar as patologias. Se isso está relacionado, se isso é infecção respiratória recorrente, se isso de repente é mais um quadro de rinite alérgica, se essa tosse está relacionada com infecção respiratória, se essa tosse está relacionada também com a questão da asma, se é uma manifestação de asma, se é bronquiolite, dependendo da faixa etária. Então tudo isso é importante, né? É importante a gente identificar essa situação, nós como pediatras, né? Identificar essas situações clínicas, e isso pode direcionar o tratamento, né? Muitas vezes a gente usa antibióticos em excesso, a mãe tem o bebê, tem a criança, vai no pediatra na emergência e fala que está com tosse, está com congestão nasal, está com febre. O que acontece? Aí vai lá, antibiótico. Daqui a pouco é só tosse, persiste a tosse. Aí dá 2, 3 semanas, mais antibiótico. Né? A tosse ela vai expandindo, ela vai persistindo. Então aí mais antibiótico. E esse uso frequente de antibióticos acaba muitas vezes sendo desnecessário, porque muitas vezes é uma manifestação apenas do próprio quadro da infecção respiratória. Teve a tosse, teve a febre, teve a falta de ar. O pessoal está começando já mais a entrar agora aqui, o Léo, obrigado por participar, entrando aqui, a Bia também, tá? Obrigado, Bia, um abraço, Bia, o Léo, o pessoal, conhecidos meus. O Léo e a Bia não têm filhos ainda, mas com certeza, se tiverem filhos, eles vão levar lá na Psicomed para o Dr. Vicente cuidar deles. A questão também, outra situação muito importante, que eu acho que é importante a gente falar, é a respeito também das roupas com os bebês, né? Muitas vezes vem o inverno, e principalmente vó tem esse costume, né? As avós, a avó sempre acha que a criança está com fome e com frio, sempre. A criança comeu um balde de comida e ela acha que a criança ainda precisa comer mais. A criança está agasalhada, suando, ela acha que ainda está com frio. Então as avós têm essas características, né? E isso faz com que muitas vezes as crianças fiquem com roupa em excesso, fiquem muito agasalhadas e roupa em excesso, e muitas vezes não há essa necessidade. É claro, né, que as roupas, a criança não pode ficar, né, com frio. O frio favorece, o frio, a criança tem outros sintomas, fica mais suscetível a diversas condições, mas, né, hipotermia inclusive, né, mas a criança ela veste um vestuário adequado para a temperatura e basicamente, né, adaptado como nós, né? Se você tá um frio intenso, você vai botar uma camiseta, né, um moletomzinho, uma jaquetinha, né, dois agasalhos, mas isso é adaptável, né, de acordo com a temperatura. Agora tá um sol, 20 e poucos graus, não há necessidade porque é inverno, de entupir de roupa, né, a criança. Então acho que isso é uma questão de bom senso até. Tá? Então a roupa seria semelhante àquilo que você usa no dia a dia. Tá? A criança não sente mais frio, né? Os pais, às vezes, eles têm a sensação de que a criança ela sente mais frio do que um adulto, né? Ela fica mais suscetível, né? Ela não tem esse, é como nós, tá? Como nós, a alimentação, né, ela tem que ser balanceada, a roupa também, né? Questão de bom senso, da questão de agasalhar, tá? Outra coisa importante das roupas, quando vem o inverno, é que elas ficam muito tempo guardadas, né?
então acumula poeira, ácaro, e isso muitas vezes você tira aquela roupa, aquela jaqueta, aquela blusa de lã do armário, favorece com que isso levante esses ácaros, né? E a criança comece a espirrar, a fazer sintomas nasais, congestão nasal, coceira, prurido ocular, né? Coceira nos olhos, coceira no nariz. Isso tudo favorece, desencadeia os sintomas de rinite. Tá? A rinite é uma doença genética, alérgica, desencadeada por diversos fatores. No inverno pode ser um tipo de rinite que está associada à troca de temperatura. A temperatura mais fria, os sintomas nasais eles são mais intensos. Tá? A asma também pode ser desencadeada mais prevalente no inverno. E os alérgenos com as roupas guardadas, né? Tem que ser higienizada, o ambiente tem que ser, embora seja frio, tem que abrir a janela, entrar o sol para que possa diminuir a quantidade de ácaro e de poeiras, certo? Léo, obrigado pelo elogio. Léo aqui dizendo que é um dos melhores médicos da nossa região, né? Exagero seu, Léo, tem muitos médicos bons, tá? Inclusive agora aqui eu quero mandar um abraço aqui para o Dr. William, pediatra, colega meu. Dr. William, encontrei ele agora almoçando essa semana passada no Moinho. Um abraço, Dr. William, que trabalha lá na Mimo, com os colegas todos lá pediatras. Um abraço para os colegas pediatras, todos os que acompanham, todos os pais que levam lá estão muito bem acompanhados, eles são excelentes profissionais, e os outros colegas todos também no Provida, né, as outras clínicas. Tubarão e região está muito bem assistida de pediatras. Tá? Outra situação importante que a gente às vezes fala, se sente menos sede, mais sede, se dá água, não dá água, mantém a hidratação. O que acontece é que muitas vezes pelo fato de nós transpirarmos menos, faz com que tenha aquela sensação de não tem tanta sede no inverno, né? Então, mas mesmo assim é importante que mantenha a hidratação, uma hidratação adequada, seja oferecido suco, água, né? Cuidado com essas bebidas muito quentes. Antes de dar uma mamadeira, você tem que testar aqui no dorso da mão para ver a temperatura, tá? Da mamadeira, do chazinho, né? Evitar de dar café para a criança, tá? A criança não precisa tomar café, né? Evitar de ficar dando café, criança de 1 ano, um café na mamadeira. É uma bebida totalmente desnecessária para essa faixa etária, certo? Então evitar também esses alimentos muito açucarados, faz aquelas mamadeiras de Nescau, pelando, cuidado com isso também, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado antes de testar, né? Sempre consultar de rotina o pediatra, pedir as orientações nutricionais, tá? Isso tudo é muito importante, certo? Evitar de a gente ficar, às vezes, fazendo aquelas mamadeiras. Eu vejo muito as mães, eu faço a mamadeira aqui e boto um café com leite. Uma bebida que não traz nenhum benefício para a saúde nutricional da criança, tá? Então isso é uma das coisas que eu vejo muito nesse período, certo? A temperatura, né, ambiente da água, né? Não precisa ser a água quente, pode ser uma temperatura média, e sempre que você for verificar essa temperatura do chá, da mamadeira, a água também, você pode, né, um copo de água, você vai tomar para ver se não está muito gelado e tudo mais, tá? Mas é como se fosse para você tomar, né, para o pai, para a mãe, para a avó, é como se fosse para você. Tá muito quente? Então, né, tem que esperar esfriar um pouco. A água tá gelada, tá quase congelando, então, né, deixa um pouquinho fora para a temperatura não ficar aquele frio tão intenso, certo? Aqui, o Ed Borba entrou agora. Obrigado, Ed aqui pela colaboração, por estar entrando. O pessoal tá começando a entrar, participar agora mais na live, né? Eu estou à disposição aqui para qualquer tipo de pergunta, tá? Qualquer tipo de pergunta relacionada aqui à população pediátrica. Outras questões que a gente trata também, né? Se já está frio, se é importante fazer as vacinas, né, nesse período. Vou sair de casa. Eu falei em água aqui, a minha equipe e assessoria já trouxe aqui. O pessoal aqui é rápido, né? Percebeu que a minha boca está seca.
falando aqui sobre as vacinas, rotina normal, tá? Rotina normal do dia a dia, certo? Cuidado com a temperatura, tem que ter o bom senso, né, da temperatura do alimento, da água, das bebidas que vai oferecer, né? E também sair de casa, é no inverno. O que acontece que eu vejo muitos pais falarem é que eles querem às vezes mudar o horário da creche, né? No inverno, do período da manhã para tarde, culpando o inverno porque a criança fica mais doente. Não é por causa da temperatura, mas é em virtude da próprio ambiente de creche, que a creche fica mais fechada, em virtude para não entrar ar, e isso favorece que naquele ambiente se prolifere mais vírus e as crianças acabem se contaminando com esses vírus e tendo mais infecções respiratórias, tá? O Valmir aqui, ó, Valmir entrando, pô, bacana. Valmir, obrigado pela participação, tá? Aqui são os prefeitos da cidade, médico de competência na saúde, administrador. Obrigado Valmir por estar participando aqui, visualizando. Eu agradeço também pela participação. Outra situação importante também, tá? A gente falar agora, partindo para a questão de doenças mesmo, no inverno. Quais são as doenças mais prevalentes do inverno? Né? Muitas vezes a dermatite atópica, tá? De doenças de pele, dermatite atópica, elas, pelo fato de a pele ficar mais ressecada, pelo banho quente. Então, é claro que você não vai colocar uma criança que às vezes tem mais alergia de pele, você não vai dar um banho com água fria no inverno, né? Mas tem que ser uma temperatura, mas não precisa colocar uma água pelando, né? Uma água fervendo demais. É uma temperatura que ela esteja confortável, como se você sempre tem que se colocar na pele, tá? Na pele da criança. A criança não sente mais frio ou mais calor, tá? Ela é como a gente, tá? Normal. Então a temperatura ela tem que ser agradável, confortável, né? O banho ele tem que ser mais rápido no inverno, porque aquela água quente ela desidrata a pele. Então, principalmente para as crianças que têm dermatite, então o banho ele tem que ser mais rápido. E a hidratação da pele, muitas vezes tem que usar algum óleo hidratante. Existem algumas soluções que a gente pode prescrever para as crianças que têm a pele ressecada, e para as crianças que têm dermatite é muito importante a hidratação da pele depois do banho, né? Fazer a hidratação da pele. Aqui sai um pouquinho agora aqui da tela, tá? Então essa hidratação da pele é fundamental para que as crianças não venham a ter o eczema, né? Não venham a manifestar o eczema, porque mais uma questão é uma doença, dermatite atópica é uma doença também genética, tem outros fatores que desencadeiam e precisa da hidratação da pele, certo? E essa criança precisa de acompanhamento, tá? Precisa sempre hidratar a pele. A principal medida para que a gente possa prevenir que surjam essas irritações de pele para as crianças que já têm dermatite atópica é a hidratação da pele, certo? Uma outra questão é a respeito das outras infecções no inverno. É evidente que crianças maiores, adolescentes, eles têm mais probabilidade de ter amidalite, tá? Nem toda infecção de garganta necessita de antibiótico. É claro que precisa da avaliação do profissional, tá? Mas geralmente as infecções de garganta que tem coriza, dor no corpo, outros sintomas, a garganta, né, a orofaringe, ela pode estar hiperemiada, que é o termo que nós utilizamos quando a garganta está avermelhada, né, aquela garganta vermelha. Nem sempre precisa de antibióticos, tá? Geralmente a infecção de amígdala pura, ela não vem acompanhada de sintomas nasais, tá? Então é uma amidalite mesmo. A criança, o adolescente, ele já tem uma propensão maior, uma tonsila, que são as amígdalas mais propensas, ele já tem quadros de repetição de amidalite, tá? Então quando essas crianças, tá, esses adolescentes, eles têm quadro de infecções de repetição na amígdala, né, amidalite de repetição, amidalite mesmo, aquelas amígdalas que ficam doloridas, que fazem os gânglios, ínguas mesmo, ficar inchada aqui, né, embaixo da mandíbula. Tudo isso faz com que, às vezes,
precisa de antibiótico, né? Geralmente a gente pode ser utilizado o bezetacil, né? A velha bezetacil, que é uma injeção bem dolorida, tá? Mas é uma dose única. Na grande maioria das vezes resolve, porque a bactéria que faz a infecção na amígdala é o Streptococcus, tá? O Streptococcus A, beta hemolítico do grupo de Lancefield, né? Nome grande. Esse Streptococcus, por que a gente trata essa amidalite? Por que se usa? A amidalite geralmente ela não, o próprio organismo daria conta, mas a gente precisa erradicar, primeiro porque tu consegue encurtar o período de sintomas de infecção, e esses grupos muitas vezes têm cepas que fazem uma quantidade de bactérias ali que elas são nefritogênicas, elas são causadoras da glomerulonefrite, tá? É uma infecção, na verdade é uma manifestação autoimune que faz lesão renal. Então é importante quando se tenha amidalite pura seja tratada, porque a gente precisa erradicar as bactérias que podem vir a posteriormente causar alguma glomerulonefrite. Desencadear, porque as bactérias não causam glomerulonefrite. É o seu organismo que tem a propensão de desenvolver anticorpos contra os glomérulos, né, em virtude das proteínas que você teve o contágio com as bactérias. Tá? Então é um processo autoimune, mas uma das medidas que faz com que não seja desencadeada as glomerulonefrites na criança, que pode levar às vezes até insuficiência renal, é o tratamento da amidalite. Tá? Outra infecção muito comum também é a pneumonia. A pneumonia bacteriana no inverno, a pneumonia, a maioria das vezes são virais, tá? Mas geralmente começa com sintomas também de gripe, resfriado, a criança tem uma tosse, uma coriza, persiste com a febre e às vezes tem um quadro também de pneumonia associado. A criança fica mais debilitada, a febre fica muito alta, a gente fica 2, 3, 4 dias. Geralmente a pneumonia não começa assim, começou a febre hoje e você já tem que fazer o raio-x na hora, né? Já está com pneumonia. Não funciona assim, tá? A grande maioria das vezes, as crianças das infecções respiratórias, elas não levam a complicações. Mas 1 a 2% leva a complicações como sinusite, otite e pneumonia bacteriana. Então, às vezes, os pais, quando a gente atende pronto atendimento, a gente pega a criança, às vezes, lá no quarto dia, quinto dia. E a criança já teve uma vez antes. E aí a gente vai, examina e, opa, peraí, essa criança está um pouco debilitada. De repente radiografa, no terceiro, quarto dia vai lá. A imagem, radiografia está compatível com uma pneumonia bacteriana. E às vezes até interna. Né? E a criança fica lá tomando antibiótico. Geralmente o primeiro médico é o culpado, que atendeu no primeiro dia, segundo dia. Porque naquele momento ela não tinha pneumonia. Isso é a evolução da doença natural. Não tem às vezes como primeiro médico no primeiro atendimento ou no segundo atendimento, né, no segundo dia de manifestação da doença, ele já diagnosticar, não tem como prever. Mas não tem que usar um antibiótico. Não é o antibiótico naquele momento que vai fazer com que não evolua para pneumonia. Então tudo isso é muito importante. Por isso que é sempre importante quando, no período de inverno ou outro período, quando você for levar o seu filho, às vezes é o primeiro dia de febre, o segundo dia de febre, nem sempre vai ter o diagnóstico, tá? Exato. Uma grande parte das infecções manifesta uma febre, um sintoma de mal-estar, às vezes a criança vomita e 1, 2 dias não tem um diagnóstico, garganta normal, ouvido tudo normal, a criança não tem nada para pensar em pneumonia, meningite e às vezes passa batido. Se persiste esses sintomas, aí claro, a gente precisa investigar, às vezes precisa afastar a meningite, tá? Mas não é o primeiro dia que a gente vai sair furando, porque o exame da meningite a gente introduz uma agulha na espinha dorsal, coleta aquele líquor que sai da medula, né, da espinha, e aquele líquido nós vamos avaliar, vai para o laboratório e aí a gente vai ver se tem sinais ou não de meningite. Tá? Então são doenças também mais prevalentes no inverno. E elas também estão relacionadas a infecções virais. Tá? E a maioria das vezes essas meningites elas são virais, e elas são passageiras, não tem nenhum antibiótico, nenhum remédio. É só controlar os sintomas. Claro, muitas vezes precisa ser monitorado no hospital, hidratação, porque dá sintoma intenso. E aí a criança às vezes precisa ficar no soro até melhorar, remédio para febre, para enjoo.
até ela ir melhorando. Tá? Então, quando é uma meningite viral, não há necessidade de antibióticos. Quando é bacteriana, tem alguns sinais naquele líquor, né? E geralmente são sintomas mais intensos, aí sim precisa de antibiótico. Tá? Mas meningite viral a gente não usa antibióticos. Então, às vezes, está internado no hospital, nós acompanhamos as crianças do hospital e tem sintoma, a gente fala meningite, os pais se assustam, meu Deus, é meningite. E qual é o remédio? É só tomar um sorinho, um remedinho para febre e tal, porque é meningite viral. E às vezes eles ficam todos ansiosos, mas não tem que usar algo mais forte. Então essa meningite viral, ela na grande maioria das vezes não leva a complicações maiores. Né? O que a gente precisa na meningite viral é afastar que ela não seja bacteriana ou não seja outro problema. Tá? Esse é o principal motivo pelo qual nós precisamos investigar e afastar que ela não seja outros tipos de meningite. Então, na grande maioria das vezes da meningite viral, são meningites leves, passageiras e que não deixam nenhuma complicação, nenhuma sequela. Mas eu tive um primo meu que ficou sequelado da meningite. Sim, tá? Algumas meningites antigamente, quando não tinha tantos antibióticos, não tinha tanta arsenal terapêutico, tomografia, era difícil de coletar esse líquor, aí sim, né, tinha algumas meningites, não tinha tantas vacinas como as vacinas que tem hoje para meningite, né? Lembrar também das vacinas que é fundamental que sejam feitas, né? Agora já está vindo a ACWY, a vacina ACWY, né? Que cobre outros tipos de meningococo, que é o nome da bactéria que causa meningite, tá? Outra situação também que é importante no inverno, principalmente também as doenças respiratórias, né? A questão principalmente da rinite e da asma. Essas doenças elas são muito mais, os sintomas surgem, aparecem muito mais no período do inverno. Lembrar que é muito difícil a gente dar o diagnóstico para as crianças que tem muita tosse, chiadeira no pulmão, antes dos 2, 3, 4 anos de idade. Muitas vezes pode ser só um quadro de bronquiolite, tá? Então é muito difícil. Às vezes a gente precisa encaminhar para o pneumopediatra, tá? Aqui em Tubarão nós temos 2 excelentes pneumopediatras, o Dr. Evandro, que atende na pneumoclínica, e a doutora Kellen, que atende no Provida. São excelentes pneumopediatras e às vezes a gente precisa encaminhar, tá? Mas na grande maioria das vezes nós, pediatras gerais, conseguimos dar volta e manejar essas patologias pulmonares. Tá? Lembrando aqui, mais gente entrando, tá? Aqui o Adilson, boa noite, Adilson. Anice, boa noite. A Nete também entrando. Obrigado, Nete, pela participação. Obrigado a todos que estão entrando aqui agora no ar. Né? Mais gente entrando aqui, compartilhando, curtindo. Obrigado a todos. Pode deixar perguntas aqui, façam perguntas, façam questionamento. Eu estou aqui para a gente aproveitar esse tempo e trocar informações. Certo? Sobre a alimentação segue o padrão geral, tá? Não tem grandes diferenças da alimentação habitual. É claro que no verão você acaba precisando, pelo fato de transpirar mais, as crianças precisam mais de líquido, de água, certo? Vamos lá, pessoal, pode perguntar, vamos interagir. Manda tua pergunta aí, Net. Manda tua pergunta. A Net tem neto, né? Tem uma neta adolescente e tem neto também ali com 8, 7 anos. Tá? Manda a pergunta. E tem um outro neto também, agora menorzinho. Tá? Não se esquece, se tiver que consultar, leva ali na psicomédia para eu atender. Tomar uma água. É curioso para nós, pediatras, quando vem o inverno, não só a pediatria, né? Mas quando vem o inverno, a enfermaria da pediatria é cheia, principalmente de crianças com tosse, com bronquiolite, chiadeira, pneumonia. E aí vem às vezes o período do verão, as enfermarias da pediatria elas ficam mais vazias. Elas são lotadas naquele período de maio a agosto, né? É um período cheio, né? Algumas enfermarias não têm leito, tem que esperar a alta, tudo, e geralmente naquele período de dezembro, janeiro, fevereiro, as enfermarias pediátricas elas
tem não tem tanta demanda, assim, elas não tem tantas crianças ocupando leitos de enfermaria, né, de internação, no caso da população pediátrica. Isso está muito relacionado com também, tá, com a creche. O que acontece? Esse período que as crianças de férias, as crianças elas não estão tendo contato com as outras crianças, e isso favorece com que elas não tenham tanto contágio com outros vírus. Uma criança que está na creche, ela tem o dobro de infecções respiratórias do que uma criança que não frequenta a creche. Tá? Então, assim, o que acontece? As crianças pegam uma infecção respiratória agora. Né? Ela começou na creche, tem 6 meses. Ela começou com uma tosse, coriza, ela faz uma febre e tudo. E passou uma semana, 2, se recuperou. Às vezes ela ainda tem algum sintoma nasal, tem às vezes uma tosse residual, que faz parte do quadro mesmo, tá? Mas não tem mais nada de infecção respiratória, não tem mais vírus. E passando isso, vai lá, ela pegou outra. Então às vezes parece que a criança ela vive sempre doente. Vive sempre doente. E às vezes é porque ela pega uma infecção atrás da outra. Então se ela está crescendo bem, se ela está se alimentando bem, se ela está se desenvolvendo bem, muitas vezes são sinais, sintomas que a gente percebe que são infecções de creche mesmo, de repetição. Tá? Então essa criança precisa ser acompanhada, monitorada, provavelmente você vai precisar levar mais vezes no pediatra para acompanhar se tem algum outro fator desencadeante. Às vezes também não é infecção de repetição, muitas vezes pode ser apenas rinite. Tá? Então a criança fica o inverno inteiro com sintomas nasais. Ela passa o inverno inteiro espirrando, coçando o nariz, ela passa o inverno inteiro gripada. Muitas vezes não é gripe, né? É rinite. Então isso tudo precisa ser avaliado. Né? Ela tosse. Chega o inverno, tosse, eu não sei o que é, do antibiótico. Aí não vai adiantar nada, porque muitas vezes pode ser uma manifestação de uma asma leve. Tá? E às vezes só quando fica com um quadro muito intenso, que aí a criança começa a ter mais falta de ar. Tá? E aí sim, aí quando leva no médico, no hospital, aí o profissional consegue fazer a ausculta daquela chiadeira. Aí pronto, aí fez aquela chiadeira, provavelmente, né? Aí é bronquiolite ou asma. Então, o importante é que a gente, que você tenha esse acompanhamento regular com o pediatra. Quando levar na emergência, não significa que você não precise retornar lá no pediatra. A emergência é uma situação na qual você não consegue uma consulta ambulatorial, na qual a criança está muito mal e muitas vezes precisa fazer exames de sangue, radiografia, né, exames laboratoriais naquele momento. Tá? Mas posteriormente você tem que levar para acompanhar com o pediatra e passar, fez uso desse antibiótico, fez uso dessa medicação, fez esse raio-x, essa radiografia, né? Mas agora ela está bem, melhorou, e isso tudo fica no relatório da criança. E todas essas informações que você passa para nós, elas vão nos dando uma direção. Poxa, eu acho que essa criança aqui passa um ano, passa dos 6 meses a 1 ano e meio, aos 2 anos. Essa criança aqui está com alguma característica de repente, tem que às vezes levar no otorrino, às vezes está fazendo infecção de repetição, otite, secreção, precisa às vezes encaminhar para o otorrino para verificar se tem se precisa fazer alguma intervenção. Às vezes ela usa muito antibiótico, está fazendo muita diarreia, precisa às vezes usar repositor de flora, usa antibióticos de maneira exagerada, às vezes nem sempre necessário. Até os pais eles ficam muito ansiosos porque levam na emergência antibiótico, então isso tudo é importante. Lembrar também de trocar as fraldas, tá? As fraldas às vezes nesse período do inverno, às vezes não vou trocar agora, vou segurar um pouquinho. Então essa troca, fez xixi, fez cocô, tem que trocar a fralda das crianças, tá? Tem que trocar a fralda porque aquele material, aquele conteúdo, ele irrita a pele, né? Faz as dermatites, né? E essas dermatites, esse material, o ácido, né? Faz as dermatites, faz as lesões. No inverno é mais difícil tratar, para dar o banho é mais dolorido. Então é importante que a troca de fralda seja periódica também, certo? Aqui a Ivonete entrando também, Ivonete Feliciano, boa noite Ivonete, que bom. Obrigado por participar e por nos acompanhar aqui também, tá? Mais gente entrando aqui, participando,
certo? Vamos fazer pergunta, vamos deixar aqui os seus questionamentos, estou à disposição, tá? Outras coisas que a gente precisa falar, essas infecções de repetição, muitas vezes, rinite, resfriado, gripe, esses quadros, às vezes favorece de ter infecção de ouvido, tá? As otites. Essas otites, muitas vezes são decorrentes dos quadros respiratórios, né, recorrentes, tá? Então, é preciso que seja tratado, né, muitas vezes com antibióticos, certo? E às vezes sai muita secreção do ouvido, otorreia, que é a secreção no ouvido, e quando a criança tem muitas infecções de ouvido de repetição, às vezes precisa até tirar da creche, tá? Porque esse ambiente de creche, ele muitas vezes favorece com que as crianças venham a ter infecções de repetição e às vezes tem que usar muitos antibióticos e fazer algum procedimento como timpanectomia, drenagem, botar tubo, tá? Então tudo isso é importante. Aí essa parte, quando começa a fazer muita infecção de ouvido, infecção de repetição, a gente precisa da avaliação com otorrino para verificar a necessidade de algum procedimento, de alguma intervenção ou algum acompanhamento específico, tá? Então lembrar que essas infecções de ouvido, às vezes de repetição, também estão relacionadas com as infecções respiratórias, tá? Então às vezes o pediatra ele orienta, fala isso e os pais eles ficam, não, mas o que uma coisa tem a ver com outra? Porque o ouvido, né, infecção, mas aquele acúmulo de secreção pela tuba auditiva favorece com que cresçam bactérias no conduto auditivo. Outra situação também muito importante é a sinusite, né? Uma das coisas que é muito comum, a gente percebe, é que os pais, a criança começa com uma tosse, uma febre e rinorreia, né? Secreção nasal. E às vezes os pais têm essa noção de é a sinusite, já dá antibiótico. Não, isso muitas vezes é gripe, tá? É um quadro gripal, um quadro de resfriado comum e os antibióticos eles não são necessários, tá? E sempre que ataca isso ele toma 10 dias de antibiótico, mas aí não foi o antibiótico que melhorou. A situação que fez com que melhorasse é que a própria evolução da doença. Então isso é importante também, que tem essa percepção. Sinara entrando agora aqui também, a Sinara Ferreira. Boa noite, Sinara. Sinara trabalhou comigo lá no Posto Sertão da Estiva, quando eu era clínico, lá no Posto Sertão da Estiva há muito tempo. Obrigado, Sinara, por estar acompanhando também. Tá? Então isso é uma outra situação importante para a gente ter essa noção. Tá? Então sempre quando você for conversar com um médico, pediatra, às vezes na consulta de urgência, de emergência, né, relate os sintomas, né, com bastante calma, tá? Eu sei que é uma condição, é um momento, às vezes, que a febre fica muito alta, a criança fica bem debilitada, tá? Às vezes um simples resfriado faz com que a criança fique bem caída, fique bem debilitada, e isso, às vezes, deixa os pais angustiados, na madrugada, né? Acorda um pouco assustado, então você precisa, muitas vezes, expor, né, com bastante calma, para que a gente não deixe de medicar, né, corretamente. É claro que isso é uma questão nossa, mas muito vai daquilo que você nos informa. É importante que você nos informe de maneira correta, tá? Se a febre ela começou hoje, né, se você percebeu antes alguma coisa diferente, o fato de ter uma febre de 39 graus não significa que a doença ela seja mais grave, tá? Não significa isso. Às vezes você tem um resfriado comum, uma febre de 39,5, baixou o paracetamol, a criança volta, fica bem, acompanhada, né? Usa um soro nasal, usa alguma solução salina, um antitérmico, vai melhorando, a criança depois 1-2 dias já começa a ficar bem, tá? Vai sendo monitorada, tá? Então isso tudo é importante que você nos informe quando você precisa ir na emergência, tá? Então acho que isso tudo é importante. Mas aqui a Cris. Oi, Cris. A Cris perguntando aqui. Cris, boa noite, Cris.
A Cris perguntando como devemos agir, né, diante dessa situação que eu estou falando da febre. Tá? Não tem problema nenhum você medicar, tá? Em casa mesmo, alguma medicação a qual você já usa. Os antitérmicos mais utilizados são o ibuprofeno, o Tilenol, que é o paracetamol, que é o acetaminofén, Tilemax e a Novalgina, que é a dipirona, né? Maxalgina, Novalgina. Geralmente tem solução, solução gotas, em suspensão, existe o supositório também, tá? Então isso vai muito da questão de aceitação da criança e também muitas vezes se não tem nenhuma alergia, nenhuma contraindicação. Então eu sempre optaria pelo antitérmico, antipirético, dipirona e paracetamol. O ibuprofeno também pode ser utilizado, mas o ibuprofeno ele também tem ação anti-inflamatória, mas pode ser utilizado também, tá? Que é o alívio. Sempre muito cuidado com a posologia, ou seja, as gotas que você vai administrar, a dose que você vai administrar da medicação, certo? Então, tem que ser sempre orientado. Você pode usar até 2, né, numa madrugada, certo? Se a febre começou às 2 horas da manhã, você começou a dar um paracetamol, mas chegou lá às 5 horas da manhã, já tem febre, pode ser intercalada com ibuprofeno, certo? Então, e depois, prontamente, se é uma febre alta, se é algo urgente, levar, né, em posto de saúde, consultório médico, e se não tiver, claro, muitas vezes é emergência, certo? Essa é a situação que a gente precisa. Não tem como pelo WhatsApp a gente adivinhar o que tem. Começou uma febre agora, o que pode ser? Pode ser inúmeras coisas. Nós só vamos falar alguma coisa, saber alguma coisa, se a gente examinar a criança. Criança é muito dependente do exame físico, a gente precisa examinar a criança para poder direcionar um diagnóstico. Tá? Então, nesse período de inverno é muito comum algumas infecções, que elas são infecções passageiras, que a gente às vezes não tem um diagnóstico preciso, quando não tem sintoma nasal, tosse, nada disso, e 1, 2, 3 dias de febre, simplesmente o corpo aborta, né, porque a maioria delas são infecções virais, e a criança depois fica bem, tá? Então, isso é muito comum no dia a dia do pediatra, certo? Cris, obrigado aqui, Cris. Obrigado também o Vanei, tá? Vanei Fernandes, de Capivari, aqui entrando. Obrigado, Vanei, pela participação. Tá? O Vanei tem neto, já tem neta. A Cris aqui perguntando, dizem que devemos levar as crianças no hospital se ela tiver febre decorrente de 3 dias. Isso procede? Sim, deve sim, tá? Levar no hospital, isso é uma coisa muito dos próprios pais, né? Isso é uma situação, às vezes começou a febre e o pai já quer levar, não tem problema nenhum. Mas nada impede de você medicar, tá? Medicar antes levar, mas aí chega lá, se não está com febre, né? Não aqui, eu vou levar com febre agora, porque senão não vai ser atendido. Não, vai ser atendido, tem que ser. Tá? A febre, ela é ou aferida naquele momento, ou referida pelos pais, certo? E a questão de febre decorrente de 3 dias, sim. Tá? A gente precisa, uma criança está com febre 1 dia, 2 dias, 3 dias, a gente precisa examinar para ver como é que está a garganta, se os sintomas são mais gripais mesmo, examinar às vezes para ver como é que está o pulmão, tá? Então essa febre de 3 dias da criança tem que ser avaliada sim, tá? Não dá para deixar uma criança com febre 3, 4, 5 dias e sem nenhuma avaliação, certo? A Sinara aqui perguntando, né, que muitas vezes ela sente dor no ouvido, às vezes chega a doer o dente junto com o ouvido, e quando não é dor, um furúnculo dentro do ouvido. Então, o que acontece, às vezes, é a inflamação, né, de uma glândula, tá? Das glândulas, e às vezes precisa só fazer compressa quente, tá, Sinara? Às vezes só com compressa quente já começa a melhorar essa situação. Se continuar com isso, né, precisa da avaliação de um otorrino, tá? A Sinara já é adulta, né, Sinara? Então, vamos lá para um otorrino para ver essa situação tua, tá, Sinara?
que tem pressão no ouvido, dor de cabeça, né? Precisa ser avaliada, tá, assinada? Essa pressão no ouvido, dor de cabeça tem que ser avaliado, o otorrino vai ter que dar uma olhada na situação, já que é algo já crônico, recorrente, né? Então precisa examinar, descartar algumas patologias do ouvido para poder te dar um parecer, né? Porque isso já é algo crônico. Então quando são sintomas crônicos de um período mais arrastado, precisa de uma investigação complementar, certo? Assim também a criança, tá? Por isso que às vezes a gente precisa de um especialista da área, né? Um otorrino, às vezes um neuropediatra, às vezes algum pneumopediatra, tá? Mas a maioria, eu diria para vocês que de 60% a 80% das crianças, o pediatra geral ele está habilitado para tratar, tá? Não é porque tem uma rinite que precisa ir para um especialista, tá? Essas doenças, nós vamos identificar as nossas dificuldades e aí diante disso a gente vai encaminhar para uma avaliação com o pneumopediatra, uma avaliação para o otorrino, uma avaliação para o neuropediatra, tá? Então são essas situações que a gente está habilitado a cuidar das crianças de vocês, tá? Pediatria, o pediatra generalista é um médico que estuda muito, que treina muito, que vê muita criança, então ele já é formado em medicina, né? E já tem uma prática e a residência da pediatria nos dá uma bagagem muito boa para cuidar das crianças, certo? Lembrar que a pediatria envolve desde o pré-natal, do final do terceiro trimestre até os 18 anos. Eu atendo até os 18 anos. Alguns profissionais pediatras costumam reservar mais para as crianças até os 12, 13 anos. Tá? Eu costumo atender até os 18 anos. Tá? Essa população de adolescentes também pode ser atendida por pediatras, certo? Então agora, aqui o Maicon também. Maicon, o Maicon Claudino. Obrigado, Maicon, pela participação, tá? Agora aqui eu fazendo essas lives, né? Aqui mais um bebê. Um bebê pergunta sobre um bebê. Souza, um bebê sente dor de cabeça? Às vezes meu bebê tá bem quente, parecendo que tá com febre, e é só na cabeça, o corpo não tá quente. Será normal? Às vezes ele sua, né? E às vezes ele tem essa temperatura aumentada mesmo. Numa questão como essa, é necessário dar remédio para febre? Assim, só com esse relato eu não consigo te dizer, tá? Com esse relatório que tu faz, eu precisaria examinar, precisaria ver com calma, ver há quanto tempo, eu precisaria de mais informações para poder dizer o que pode ser e o que precisa fazer. É claro que se o bebê ele tá choroso, se o bebê ele tá desconfortável, não há nenhum problema de você medicar com um analgésico como paracetamol ou dipirona, tá? Isso não tem nenhum problema. Você vai perceber, né, com seu bebê, se após a administração do analgésico, dipirona, paracetamol, se o bebê ele melhorou desses sintomas, se ele melhorou, se o aspecto geral dele ele está melhor, está mais ativo, aí sim, aí depois, né, a gente vai perceber com essas informações se isso pode ser dor, pode ser algo que esteja incomodando as crianças, certo? Então agora o que você precisa é acompanhar com o pediatra e relatar isso para que a gente possa, depois de examinar, coletar mais informações, poder dar um diagnóstico e uma conduta adequada, certo? Aqui a Cris também tem bebês gêmeos, ó. Venho notando que quando o bebê mama, eu venho notando que o menino, quando mama, fica retirando a mamadeira da boca para respirar, enquanto a menina não. Ele ronca muito. É normal? Olha, pode ser uma hipertrofia da adenoide, né? Adenoide, isso pode fazer com que o seu bebê tenha algum sintoma, alguma questão ali nasal, né? Ou muitas vezes hipertrofia de adenoide. É bom levar, tá? É bom levar para a gente acompanhar, não sei com quem você está acompanhando, tá? Mas é bom você acompanhar com o pediatra e relatar esses sintomas para a gente poder de fato avaliar. Mas é importante, tá? Esse é um sinal clássico de hipertrofia de adenoide.
esse relato que você está me passando, tá bom, Cris? Tá? Vamos cuidar desses bebês, tá bom? Ó, também qualquer coisa, né? Pode me ligar lá também, liga lá no 3628-2919, lá na Psicomed, tem as informações aqui no meu site, que eu tô atendendo lá, pode levar os gêmeos lá que eu vou atender muito bem eles, tá certo? Vamos ficar atentos nas lives, tá? O objetivo que eu faço essas lives é um objetivo de informar, tá? Informar, eu tenho esse compromisso comigo, né? De quando estudar, de compartilhar o conhecimento, de fazer com que, principalmente, as crianças, é uma população que mais fragilizada nesse sentido, e às vezes os pais, os avós, eles têm muitas dúvidas de detalhes que muitas vezes não precisa nem de consulta médica. Às vezes a gente aqui, através de uma live, de uma conversa, de uma informação, de uma arte, de uma postagem, de apenas uma orientação, a gente já consegue contribuir muito para que a gente não faça coisas muitas vezes até equivocadas, né? Como muitas vezes eu vejo mamadeira de café com leite para bebê de 8 meses, 9 meses. Então, assim, coisas desse sentido, entendeu? Então é importante que a gente tenha essa consciência. A criança, as crianças, os adolescentes, eles precisam de orientações, né? Mas muitas vezes eles fazem, né? Eles comem aquilo que a gente come. Eles fazem aquilo que vocês orientam, tá? Eu quero agradecer a todos que estão me acompanhando nas redes sociais, aqueles que estão sempre tem dúvida. O Michael aqui perguntou se a criança acorda sem apetite. Pode ser algo relacionado com a saúde da criança? Pode ser um padrão mesmo, tá? Tem que ver se ela está crescendo bem, desenvolvendo bem, se no resto do dia, nos outros horários ela come bem, certo? Tá? Se ela tá com tamanho bom, peso bom, tá tudo certo, tudo adequado, pode ser um padrão do dia mesmo, um padrão às vezes até familiar, tá? Da rotina do dia a dia, certo? Mas essa criança precisa ser avaliada, né? Então pode levar lá também na Psicomed, que eu estou atendendo lá, né? 3628-2919. Eu agradeço a todos que estão acompanhando, todos que estão me seguindo nas redes sociais. Continuem me seguindo nas redes sociais, eu vou sempre publicar material, conteúdo novo, certo? Agradeço a todos, pessoal. Uma boa noite.